Os livros de história cobriram muito sobre o passado, mas há muito mais que foi escondido das gerações futuras. Estamos falando do Velho Oeste, uma época em que tanto as lendas quanto as duras realidades definem a fronteira americana. Fotografias raras e muitas vezes proibidas, que oferecem um raro vislumbre desta era icônica, mostram o infame Wild Bunch, a alma resiliente de Buffalo e as ruas animadas e caóticas de Deadwood. Estas imagens fascinantes capturam a essência de um mundo cheio de contrastes dramáticos e personagens inesquecíveis. Bem-vindo a um novo vídeo. Vamos dar uma olhada em 12 fotografias raras da Gangue do Velho Oeste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora vamos começar. Número 12. Foto 5, de Fort Worth. A foto de Fort Worth 5, tirada em 1900, captura uma imagem impressionante do Wild Bunch, um grupo de 5 bandidos bem vestidos, cujos olhos exalam uma mistura cativante de confiança e desafio. Este instantâneo icônico apresenta o infame Butch Cassidy the Sundance, Kid Ben, Kid Patrick, Kid Curry e o Tall Texan, marcando-os como figuras lendárias do Velho Oeste, capturado em um estúdio fotográfico em Fort Worth, Texas. A turma se reuniu para este retrato aparentemente inocente, sem saber que esse momento levaria à sua queda final. Uma vez exibida na vitrine do fotógrafo, a imagem chamou a atenção de um policial que reconheceu os criminosos procurados. Este reconhecimento levou a agência de detetives Pinkerton a obter e distribuir amplamente cópias da fotografia, fazendo do Wild Bunch os homens mais procurados do Oeste. À medida que seus rostos apareciam em cartazes de procurados, a foto desencadeou um frenesi na mídia, que elevou o Wild Bunch a nomes conhecidos e solidificou sua reputação como notórios foras da lei. O que começou como um simples retrato de grupo tornou-se um momento crucial na sua história e marca o início do seu estatuto lendário. Número 11. Soldados Buffalo, heróis do Oeste americano. No final do século XIX, um distinto grupo de soldados afro-americanos, conhecidos como soldados Buffalo, serviram no exército dos Estados Unidos, ganhando imenso respeito daqueles que os conheciam. O nome Buffalo Soldier foi dado pelos nativos americanos que encontraram essas tropas na fronteira. O termo surgiu pela primeira vez em 1866, quando o Congresso autorizou a formação de 6 regimentos totalmente negros no Exército, que mais tarde foram reconhecidos como 9ª e 10ª Cavalaria, e 24ª e 25ª Infantaria. Estes regimentos foram encarregados de manter a ordem na fronteira ocidental, participando em batalhas contra tribos nativas americanas e salvaguardando colonos e viajantes. Apesar de enfrentarem discriminação e desafios significativos, os soldados de Buffalo rapidamente construíram uma reputação de bravura, disciplina e habilidade, lutando bravamente em alguns dos conflitos mais importantes da época, incluindo a Guerra Hispano-Americana e a Guerra das Filipinas. Uma fotografia de um soldado búfalo permanecer alto e orgulhoso de uniforme serve como um símbolo poderoso da coragem e determinação demonstradas por esses homens notáveis, destacando suas importantes contribuições para a história americana. Número 10. Dançarinos do espírito Apache, guardiões da tradição e da cura. Numa fotografia cativante do final do século XIX, um grupo de dançarinos do espírito Apache estão juntos em trajes cerimoniais, com os rostos escondidos, sob intrincados cocares e máscaras. Esta imagem oferece um raro vislumbre da rica herança cultural do povo Apache e destaca o papel essencial que os dançarinos espirituais desempenharam na preservação das suas tradições. Estes dançarinos não eram simplesmente artistas, serviam como curandeiros e contadores de histórias responsáveis pela manutenção do bem-estar espiritual das suas comunidades. Cada dançarino usava um traje único, adornado com símbolos e imagens que incorporavam vários personagens e forças espirituais. Através dos seus movimentos e gestos, contavam histórias sobre o passado, o presente e o futuro do povo Apache, e também realizavam rituais de cura, aproveitando o poder da dança e do canto para dissipar os maus espíritos e restaurar a harmonia.
Apesar dos inúmeros desafios que o povo Apache enfrentou nos anos que se seguiram, as tradições dos dançarinos espirituais resistem até hoje. As comunidades Apache continuam a honrar estes rituais antigos, transmitindo a sabedoria e o conhecimento dos seus antepassados às novas gerações, garantindo que o seu legado cultural permaneça vibrante e vivo. Edição 9, The Rufus Buck Gang, um capítulo notório na história americana. Nos últimos anos do século XIX, começou a circular no oeste americano uma fotografia surpreendente que mostrava um grupo de jovens com expressões duras e desafiadoras. Eram membros da Rufus Buck Gang, um notório bando de bandidos cujo destino foi breve, mas brutal. Seu reinado de terror tornou-se lenda, liderada por Rufus Buck, um jovem de ascendência indiana e afro-americana. A gangue incluía 4 outros membros: Louis Davis, Sam Sampson, Mayim Jolly e Lucky Davis. Juntos, eles abriram um rastro de violência e destruição nos territórios de Oklahoma e Arkansas, roubando lojas e fazendas e eliminando impiedosamente qualquer um que se opusesse a eles. O crime mais infame da gangue ocorreu em 30 de julho de 1895, quando eles emboscaram um grupo de vice-marechal dos Estados Unidos, perto de McCoy, Oklahoma. No tiroteio caótico que se seguiu, a gangue matou 2 policiais e feriu vários outros antes de escapar para o deserto. A caçada humana que se seguiu foi uma das maiores da história americana e alistou centenas de policiais e voluntários civis na perseguição. Eventualmente, a gangue de Rufus Buck foi presa e levada a julgamento perante o infame juiz de enforcamento, Isaac Parker. Em 1º de julho de 1765, 896, todos os 5 membros da gangue foram condenados e executados simultaneamente em uma única forca, marcando o fim de um dos capítulos mais notórios da história do Oeste americano. Número 8. Main Street, em Deadwood, o coração da Corrida do Ouro de Black Hills. Em 1877, Deadwood, Dakota do Sul, estava no coração da Corrida do Ouro de Black Hills e a Main Street pulsava com uma energia vibrante. Esta movimentada via era a alma da cidade para onde convergiam mineiros, comerciantes e aventureiros de diversas origens em busca de fortuna e emoção. Uma fotografia desta época resume o espírito caótico da época e retrata uma rua movimentada repleta de edifícios de madeira construídos às pressas que serviam a população em rápido crescimento. Salões, hotéis, lojas e escritórios. Na rua, suas fachadas pintadas com cores vivas para chamar a atenção dos transeuntes. O ar vibrava com sons de música, risos e tilintar de copos, enquanto os clientes enchiam os vários estabelecimentos dia e noite. Mas sob esta superfície animada, havia uma corrente subterrânea de perigo e anarquia. Disputas muitas vezes eram resolvidas por tiros, e a justiça era feita. Eliminada por um empate rápido, a atmosfera era de sobrevivência dos mais aptos, onde os fortes prosperavam enquanto os fracos pereciam. Apesar da natureza dura e turbulenta da cidade, a Main Street também foi um lugar de oportunidades, um caldeirão de culturas e origens. Pessoas de todo o mundo foram atraídas pela promessa das Black Hills em Deadwood. Um centro dinâmico de ambição e aventura durante um dos períodos mais emocionantes da história. Número 7. Olive Oatman, a mulher da tatuagem azul. Numa fotografia marcante de meados do século XIX, uma mulher com olhos assustadores encara o espectador com o queixo adornado com uma distinta tatuagem azul. Esta é Olive Oatman, cuja história de vida se destaca como uma das narrativas mais trágicas e convincentes da fronteira americana. Ela nasceu em Illinois em 1837. Olive tinha apenas 14 anos quando sua família foi emboscada por um grupo de nativos americanos enquanto viajava pelo Arizona. No ataque, seus pais e 4 irmãos foram mortos, e Olive e sua irmã mais nova, Marianne, foram levadas cativas. As meninas acabaram sendo vendidas para a tribo Mojave, onde foram forçadas à escravidão. Tragicamente, Marianne sucumbiu à fome apenas 1 ano depois, deixando Olive navegar sozinha por um mundo estranho e hostil.
Apesar do trauma que viveu, Olive adaptou-se à vida entre os Mojave, recebendo até uma tatuagem tradicional no queixo que indicava seu status dentro da tribo. Após 5 longos anos de cativeiro, Olive Oatman foi finalmente resgatada e devolvida à sociedade branca com sua extraordinária história, capturando a imaginação de muitos e lançando luz sobre as complexidades da vida durante um período tumultuado da história americana. Número 6. Molly Johnson, a empreendedora senhora de Deadwood. No mundo difícil e turbulento de Deadwood, Dakota do Sul, no final do século XIX, uma mulher emergiu como uma presença formidável. Molly Johnson, nascida em 1840, Molly chegou a Deadwood em 1876. Coincidindo com o auge da corrida do ouro negro, ela rapidamente se estabeleceu como uma empresária experiente, aproveitando sua inteligência, beleza e charme para criar um próspero bordel no coração da movimentada cidade. Molly é conhecida como uma mulher equilibrada e bem vestida que exala confiança e sofisticação. No entanto, ela era mais do que apenas uma senhora. Molly era um membro respeitado da comunidade, conhecida por sua justiça e generosidade. Tratava bem suas filhas, proporcionando-lhes um ambiente seguro e confortável para trabalhar e viver, e as protegia ferozmente, enfrentando qualquer um que tentasse tirar vantagem. Apesar dos desafios de gerir um negócio numa sociedade dominada pelos homens, Molly prosperou. O seu estabelecimento ganhou uma reputação de qualidade e discrição, atraindo uma clientela que incluía algumas das figuras mais proeminentes da cidade. Molly era uma mestra no seu ofício e habilmente navegou pela complexa paisagem social e política de Deadwood. No entanto, o seu sucesso não foi isento de obstáculos. Ela enfrentou constante escrutínio e críticas daqueles que desaprovavam a sua profissão e teve de permanecer vigilante contra aqueles que procuravam explorá-la ou as suas filhas. A história de Molly Johnson é de resiliência e determinação, mostrando uma mulher que conquistou um lugar para si mesma em uma era tumultuada. Número 5. Billy the Kid, uma lenda do Velho Oeste, nascido William Henry McCarty Jr., nas favelas de Nova York em 1859, Billy the Kid se tornaria um dos bandidos mais infames do Velho Oeste. Órfão aos 14 anos, ele rumou para o oeste e rapidamente mergulhou em uma vida de crime. Uma rara fotografia de Billy the Kid, tirada em 1880, oferece um vislumbre da breve mas notória vida deste fora da lei. O primeiro contato de Billy com a lei ocorreu em 1875, quando ele foi preso por roubar roupas de uma lavanderia chinesa no Arizona. Depois de escapar da prisão, ele fugiu de volta para o Novo México, onde se envolveu com um grupo de ladrões de gado conhecidos como Meninos. Foi nessa época que Billy ganhou a reputação de pistoleiro habilidoso. Em 1875, ele participou da infame Guerra do Condado de Lincoln, um conflito sangrento entre facções rivais de fazendeiros e comerciantes que lutavam ao lado de uma facção. Billy ficou conhecido por sua brutalidade e pontaria mortal. No entanto, foi um assassinato que acabaria por selar o destino de Billy. Em 1878, ele atirou e matou um homem chamado Frank Wendy Cahill durante uma disputa. A partir daí, Billy se tornou um homem procurado com uma recompensa pela cabeça, que só cresceu com o passar dos anos. Apesar de sua tenra idade, ele provou ser um fora-da-lei formidável, conhecido por suas fugas ousadas e sua habilidade de escapar da captura. Mesmo quando cercado por homens da lei, ele se vangloriou de ter matado 21 homens, embora o número real fosse provavelmente muito menor. A sorte de Billy finalmente acabou em 1881, quando ele foi capturado pelo xerife Pat Garrett e condenado à forca pelo assassinato de um xerife do condado de Lincoln. Embora ele tenha escapado da prisão, Garrett o alcançou novamente alguns meses depois, em um tiroteio final. Garrett matou Billy, encerrando a curta mas infame carreira do jovem criminoso. Número 4. Davy Crockett,
O rei da fronteira selvagem, Davy Crockett, o lendário soldado e político da fronteira, personifica o espírito do Velho Oeste americano, nascido como David Stern Crockett. Em 1786, ele emergiu como uma figura icônica da fronteira americana, no deserto do leste do Tennessee. Desde muito jovem, Crockett mostrou um talento natural para a caça e um espírito intrépido que o serviria bem ao longo da vida. Ele serviu na Guerra Creek de 1813, onde ganhou a reputação de batedor e lutador habilidoso. Mais tarde, ele aproveitou sua experiência militar em uma carreira política de sucesso, servindo na Assembleia Legislativa do Estado do Tennessee e na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. No entanto, foram as façanhas de Crockett como caçador que realmente solidificaram seu lugar no folclore americano. Ele era conhecido em todos os lugares como o Rei da Fronteira Selvagem. Ele conquistou esse título por meio de feitos incríveis de habilidade e bravura, incluindo a afirmação de ter matado 105 ursos em uma única temporada, uma história que só contribuiu para sua crescente lenda. A vida de Crockett deu uma guinada crucial em 1835, quando ele se juntou à Revolução do Texas, um conflito entre os colonos americanos e o governo mexicano, e ele e um pequeno grupo de voluntários dirigiram-se para o Álamo, uma missão fortificada em San Antônio, onde enfrentaram um exército mexicano muito maior. Apesar de estar em grande desvantagem numérica, Crockett e seus companheiros defensores resistiram por 13 dias, lutando bravamente até o último homem quando o Álamo finalmente caiu em 6 de março de 1836. Crockett foi um dos últimos a morrer, seu corpo cercado pelos cadáveres dos soldados inimigos que matou. Seu legado é um símbolo de bravura e resistência que perdura, capturando a imaginação de gerações. Número 3. Wild Bill Hickok, o lendário pistoleiro James Butler Hickok, mais conhecido como Wild Bill, é um dos pistoleiros mais famosos do Velho Oeste americano. Esta fotografia de Wild Bill, tirada na década de 1860, imortaliza o ícone lendário. Nascido em Illinois em 1837, Hickok começou sua carreira como fazendeiro e carroceiro antes de abraçar uma vida cheia de aventuras e perigos na fronteira. Sua reputação como atirador habilidoso e lutador destemido começou a crescer durante a Guerra Civil, onde serviu como batedor e espião para o Exército da União. Após a guerra, ele se aventurou no Oeste em várias funções como motorista de diligência, advogado e jogador. Foi nessa época que Hickok ganhou fama e o apelido de Wild Bill, conhecido por sua velocidade, mira precisa e uma personalidade grandiosa repleta de histórias fantásticas. Ele alegou ter matado mais de 100 homens em tiroteios, embora o número real fosse provavelmente muito menor. Um dos encontros mais notáveis de Hickok ocorreu em 1865, quando enfrentou um jogador chamado Davis Tutt. Em um duelo rápido nas ruas de Springfield, Missouri, Hickok saiu vitorioso, solidificando sua reputação como um dos pistoleiros mais mortíferos do Ocidente. Apesar de sua fama, a vida de Hickok foi marcada pela tragédia e pela violência. Ele lutou contra o alcoolismo e o vício do jogo, e seu temperamento muitas vezes o colocava em apuros. Em 1876, ele foi morto a tiros durante um jogo de pôquer em Deadwood, Dakota do Sul, por um homem chamado Jack McCall, marcando o fim dramático da vida de uma das figuras mais emblemáticas do Velho Oeste. Número 2. O Beaumont Hotel, um farol de civilização no Velho Oeste. No final do século XIX e início do século XX, a cidade de Uer, Colorado, era um posto avançado de fronteira selvagem e indomável localizado no coração das montanhas de San Juan. Em meio ao caos e à anarquia do Velho Oeste, surgiu como um farol de civilização e refinamento. O Beaumont Hotel, construído entre 1886 e 1887,
era uma grande e imponente estrutura de tijolos de 3 andares, distinguida por sua impressionante torre de esquina e elaborados detalhes vitorianos. Esta imagem captura a magnífica fachada do hotel, exibindo sua arquitetura vitoriana distinta e adornos elegantes. O Beaumont oferecia uma vitrine de luxo e conforto com 48 quartos equipados com as conveniências modernas da época, incluindo água corrente quente e fria, aquecimento a vapor e até iluminação elétrica, uma raridade nas cidades fronteiriças, com uma ampla sala de jantar e sala de bilhar, bem como uma sala de estar, toda decorada no melhor estilo vitoriano. No entanto, o Beaumont foi mais do que um local para ficar. Serviu como centro social e ponto de encontro da elite da cidade, desempenhando um papel central na vida cultural e intelectual dos hóspedes que puderam assistir a palestras, concertos e apresentações teatrais no grande salão de baile do hotel ou simplesmente relaxar e socializar em seus salões elegantes. O Beaumont Hotel representou um oásis de sofisticação numa paisagem acidentada, deixando uma marca indelével na história da região. Número 1. Doc Holliday, o dentista, transformado em Gunslinger, uma fotografia aparentemente comum da década de 1870 que mostra um homem magro, de bochechas encovadas, olhos penetrantes e um bigode fino. Este é John Henry, Doc Holliday, uma das figuras mais enigmáticas do oeste americano, nascido na Geórgia em 1851. Holliday inicialmente seguiu a carreira de dentista e se formou na Faculdade de Cirurgia Dentária da Pensilvânia. No entanto, sua vida mudou. Uma reviravolta dramática quando foi diagnosticado com tuberculose aos 20 e poucos anos. Buscando um clima mais seco para aliviar seus sintomas, ele se aventurou no oeste e acabou se estabelecendo em Dallas, Texas. Enquanto estava de férias no Texas, ele descobriu um novo talento para o jogo e rapidamente ganhou a reputação de jogador habilidoso e atirador mortal. Foi aqui que conheceu Wyatt, o homem da lei que se tornaria seu amigo mais próximo e aliado. Juntos, eles navegaram pelo mundo traiçoeiro da fronteira americana, desde as salas de jogos de Dodge City até as ruas empoeiradas de Tombstone. O momento mais famoso das férias do Arizona aconteceu durante o tiroteio em que ele lutou ao lado de seus irmãos contra uma gangue de foras da lei. Apesar do fracasso, eles provaram ser um oponente formidável, que exibia reflexos rápidos e nervos firmes que o tornaram uma lenda em sua época. A história deles continua sendo uma mistura cativante de coragem, camaradagem e as duras realidades da vida no Velho Oeste. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder futuros vídeos como esse. Até a próxima!